está de volta. Rodrigo Santoro agora novamente, não é? Encabeçando a campanha, sendo porta-voz aí dessa evolução, dessa revolução, dessa avalanche de novidades. E gostoso, né, Rodrigo? Você estava comentando lá no palco que é a tua parceria mais longa com alguma marca e uma marca que você sempre se identificou bastante, né? Isso. Chamei de casamento até. Casamento bem sucedido. Acho que foram 4 ou 5 anos de campanha. Ininterruptos, né? E agora um pequeno intervalo. Tivemos umas fériasinhas, né? Para uma reestruturação aí que aconteceu. E aí eles me convidaram agora para fazer a nova campanha. E com uma série de inovações, enfim. Você acompanha tudo que foi anunciado hoje aqui? Acompanhei. E é assim, a gente tem que efetivamente, o Rodrigo, né, como porta-voz da WhatsApp, tem toda a sua credibilidade depositada nessa campanha, mas a gente precisa também dar o crédito a quem passa uma mensagem em 30 segundos de tanta novidade, né, Rodrigo? Não, realmente, a gente fala de um dos conceitos é revolução. Sim. Eu acho que os diretores, né, de marketing agora contrataram um timaço assim também, tem uma série de conceitos novos, teve desde da própria reestruturação das escolas, né, interior das escolas, e tinha um camarada ali, quem está criando alguns conceitos, falando de uma série de coisas novas que hoje em dia o mundo anda muito rápido, né? E a gente e o marketing ele dispara em várias direções. Então é preciso acompanhar. Eu acho que esse ano a gente está voltando com isso. Rodrigo, a gente sabe que você tem uma notoriedade muito grande pelos vários trabalhos que você tem feito, contrastando com grandes atores. Will Smith agora, recentemente, né? Deve estar sendo lançado agora. Vai ser lançado em fevereiro. Final de fevereiro. Final de fevereiro. Isso. E o fato da tua proficiência no inglês, e isso foi fator preponderante, colaborou demais. A gente tem visto outros atores e atrizes brasileiros também conseguindo mercado no cinema americano por conta disso, inclusive? Olha, o inglês é a base, né? Se você não falar... Você tem o inglês sem sotaque, né, Rodrigo, para poder fazer? Não sem sotaque, mas no mínimo muito claro, né? Tem que ser... Você tem que entender, né, o estrangeiro ou o mundo fala inglês, mas cada país tem o seu sotaque, né? Então, uma coisa é você falar com clareza e você ser entendido, isso é número 1. O sotaque é uma coisa que pode ser trabalhada para você diminuir o sotaque, para você ficar o mais neutro possível. Eu já fiz algum tipo de trabalho nesse sentido. Mas eu acho que o mais importante é você ter fluência na língua, né? E saber se expressar e ser entendido. Senão, para trabalhar realmente fica muito difícil. A gente estava falando sobre o quanto um brasileiro ou uma pessoa que seja de outro país que não da língua inglesa, ele aproveita uma viagem, não é? A gente está falando agora de lazer mesmo. Ele aproveita uma viagem quando ele tem, não é, identidade com o idioma da cidade, do país onde ele está, e quanto ele deixa de aproveitar por conta disso, né? Você nas suas andanças pelos Estados Unidos, pelos outros países, você percebe muito brasileiro tendo uma certa dificuldade de repente curtir mais, aproveitar mais, ter mais, se aculturar mais daquele país por conta dessa ausência? Eu acho que quando você fala o idioma, você, sem dúvida alguma, tem mais acesso às coisas com mais facilidade. E o próprio local, né, seja nos Estados Unidos, por exemplo, vai te receber ou vai te se abrir mais, porque você está falando o idioma dele. Então, naturalmente... até uma certa homenagem que você faz, né? Uma espécie de respeito, né? Os franceses têm muito isso. Né? Tem uma fama muito negativa, principalmente em Paris, mas quando você tenta ali se comunicar, eles... É uma reverência que você está prestando, né? É uma espécie de respeito. E hoje em dia, realmente... com a globalização, com essa quebra das fronteiras, é praticamente impossível você só falar o seu idioma, senão fica realmente muito difícil. Tem 2 trabalhos do Rodrigo que eu quero falar um pouquinho rapidamente agora sobre o trabalho dele. 2 trabalhos do Rodrigo que eu queria comentar. Eu já entrevistei o Rodrigo Santoro algumas vezes, né? Mas não depois de observar, de acompanhar esses 2 trabalhos. Um deles, o Rei Xerxes, no 300, Ascensão do Império. Mas um aqui no Brasil, o trabalho do Heleno, Rodrigo. Aquilo foi você se despiu totalmente de toda e qualquer vaidade. Você que é notariamente um sex symbol, fez um tremendo sucesso aí quando entrou hoje aqui no Citibank Hall. Ali você teve que se despir realmente de toda e qualquer vaidade. O ator tem que mesmo se entregar nesse sentido. Eu adorei o trabalho que você fez principalmente um final de carreira, né? Um final triste do Heleno, né? A história do Heleno é muito trágica, mas uma história importante demais, porque
Ele é um patrimônio do futebol, da história do futebol brasileiro. Né? Um jogador esquecido lá nos anos 50, meu avô. Temperamental, né? Hoje em dia a gente vê muitos, né? Mas o Heleno é na verdade, o professor. O precursor dessa coisa sem toda, dúvida alguma. É o primeiro de que a gente tem, enfim, que se conhece, assim, que era um cara que era muito temperamental, muito talentoso, né? Não deixemos de exaltar a maior qualidade dele, ele era um grande jogador. Como é que você fez o laboratório do Heleno? Porque aquele final em que ele come os cartazes, os jornais que faziam alusão verdade, a... Não é? Assim, Tudo pelo menos... é o que a história conta, É o que a história conta. Nós fizemos uma série de entrevistas com os remanescentes, né? Senhores de 90 anos. Que acompanharam a carreira dele. Que viram, que escutaram histórias e foi feita uma biografia também. Uma série de pesquisas e entrevistas que nós fizemos, mas tinham muitas outras que acabaram não entrando no filme, mas tinham muitas histórias assim que você quase não acredita, você acha que é mentira, assim, porque o Heleno realmente tinha uma personalidade muito singular. É uma das grandes, um dos grandes prazeres de ser ator é esse, né? Você tomar contato, em especial com histórias verídicas como essa, não? Sem dúvida alguma, você contar uma história verídica tem um peso e tem um valor muito diferenciado, porque você sabe que você está falando da vida de alguém, em primeiro lugar, você tem que ter um respeito com a história daquela pessoa, com a família. No caso do Heleno, tinha o filho dele, as netas, enfim. E ao mesmo tempo você tem muitas informações sobre aquela personagem. Não é como um personagem fictício onde você tem que criar, você tem a liberdade absoluta para criar o que você quiser. São formas diferentes de trabalhar, mas quando você conta uma história verídica, como foi o caso de Bicho Sete Cabeças, por exemplo, é uma história verídica também. E o personagem que eu faço é baseado na história que o Austrégésilo, que enfim já faleceu. E uma responsabilidade muito maior, né? Porque tem todo um pessoal que acompanhou e que tem uma crítica diferente em relação ao trabalho do ator, não? Exato. Existe uma expectativa muito grande, especialmente por parte das pessoas que têm já uma imagem, né, formada enfim, uma ideia sobre o que é aquele personagem, uma expectativa mesmo sobre aquilo. Agora, para o artista, eu não posso me preocupar em atender uma expectativa, né? Eu tenho que me preocupar em interpretar da forma mais verdadeira os conflitos, os dramas e a humanidade da personagem que eu estou fazendo. Olha, uma coisa muito interessante de dizer, né, só para concluir com o Rodrigo aqui, é que apesar de estar realmente realizando um grande sucesso no cinema americano, o Rodrigo jamais deixou de dar atenção aqui ao cinema nacional, que vem crescendo bastante, né, Rodrigo? Que bom que o cinema nacional vem crescendo não só no aspecto de material humano, no aspecto de diretores, de produção, mas também no aspecto técnico, né? O equipamento hoje, áudio, vídeo, muito mais comparado com o americano, não? Não devemos nada para os americanos ou para ninguém no mundo. O cinema brasileiro já chegou num lugar, especialmente falando de qualidade, onde a gente não deve nada para ninguém. E agora, claro, é uma indústria que vem crescendo aos poucos, ainda temos uma série de coisas a serem melhoradas. Por exemplo, salas de cinema. Né? Nós temos muito poucas salas de cinema no país. O número de salas de cinema é muito pequeno. Apesar que o número de salas de cinema que apresentam filmes nacionais tem crescido bastante. Tem crescido, mas ainda é muito pequeno. Até porque o cinema americano domina, né? Você pega um filme desses de blockbuster, até o que eu já fiz, eu já vi isso acontecer, eles dominam grande parte. Agora até, inclusive, parece que saiu uma lei onde isso não pode mais acontecer. Enfim, sem dúvida alguma, a gente está numa ascendente. Acho que o cinema brasileiro vem vindo cada vez mais, tomando corpo mesmo, se solidificando, mas é muito importante o mercado, né? Ou seja, o público. Divulgação também, né? Mas quanto mais o público for ver os filmes brasileiros, mais eles vão estar influenciando e fomentando a indústria cinematográfica no Brasil. Quanto mais o público vier, mais prestigiar, mais força dá, mais bilheteria dá, mais o investidor se anima, maior fica o mercado. É um círculo virtuoso. É o que os americanos fizeram, né? Eles criaram uma cultura do cinema. Eles vão ao cinema, eles esperam os filmes ansiosamente. Valorizam aquilo que é produzido por lá, né? Muito, valorizam muito. Isso, se a gente puder fazer, vai ajudar bastante o mercado. Que legal, olha só. O que vai ajudar bastante também você falar inglês. O Rodrigo Santoro está encabeçando mais uma vez esta campanha 2015, contrato de 2 anos. Vocês vão ver o Rodrigo aí em várias campanhas, em várias ações da WhatsApp. Rodrigo, parabéns, é sempre bom te ver. Obrigado.